dia, gente. Bom dia. Gente, vamos abrir a nossa Bíblia na Carta aos Filipenses, capítulo 2. A gente vai ler os versículos do 7 até o 11. Estamos hoje no penúltimo capítulo da nossa série. Não sei ainda se vai ter culto no domingo do retiro ou se não vai ter. Se tiver culto, vai terminar no domingo do retiro, próximo domingo. Se não tiver, vai se encerrar no outro domingo. Certo? Espero que, se você está conseguindo acompanhar aí, esteja conseguindo entender bem, esteja conseguindo ser edificado aí pelo Senhor. Se você tem tido alguma dificuldade, eu te convido a se fazer presente no Diáspora. Tem sido um momento assim que a gente tem retornado ao texto que a gente leu, ao tema que a gente abordou, e mastigado um pouco mais, tirado dúvidas, complementado alguma coisa. Tem sido um tempo muito bom. Certo? Vamos ler. Diz assim, Filipenses capítulo 2, versículo 7. Antes, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos fechar os nossos olhos, queria que você orasse comigo nesse momento. Deus, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado por todos que estão aqui, obrigado por pertencer a essa comunidade de fé, Senhor. Obrigado porque o Teu Espírito nos conduziu até aqui hoje, nos conduziu para que nós pudéssemos Te adorar, orar a Ti, Senhor, recorrer a Ti, Senhor, sobre as nossas dívidas, sobre os nossos pecados, sobre as nossas dificuldades. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã, Senhor, e que o Senhor possa nos orientar através da Tua palavra, para que nós não sejamos um povo que anda desnorteado, Senhor, sem saber para onde correr, sem saber para onde ir, para onde dar o próximo passo, Senhor. Nós temos um Deus que governa as nossas vidas e nós queremos buscar em Ti, Senhor, esse socorro, essa orientação, essa luz, Pai. No nome de Jesus, é o que nós pedimos nessa manhã. Amém. Bem, gente, crianças, vou pedir a ajuda de vocês, certo? Isaac, Benjamin. Vamos tentar ficar todo mundo sentadinho, certo? Para a gente conseguir dar o prosseguir aqui, o culto. Mas é isso mesmo, tá, gente? Estou chamando a atenção deles, mas são crianças, a gente entende tudo isso. Peço só que vocês não tentem se distrair tanto com as crianças. Deixe que os pais cuidem, no máximo você tiver que dar alguma ajuda ali. Mas não fique se distraindo, olhando para o lado, que aí isso sim me distrai. As crianças eu consigo superar, certo? Gente, a gente tem falado aqui sobre o drama que envolve todas as escrituras, toda a escritura sagrada, né? A gente tem aprendido que cada livro da Bíblia não são livros soltos, jogados assim, unidos por bel prazer, né? Por simples conveniência. Não, nós cremos que o próprio Deus conduziu todo esse processo, nós cremos que o Espírito Santo conduziu os autores, conduziu a igreja em sua história e tradição a reconhecer cada livro dessas escrituras. E nós cremos também que a Bíblia ela conta uma grande história. Grande história essa que não nos deixa à parte dela. Essa grande história, ela busca nos incluir dentro dela. A gente aprendeu isso no primeiro sermão, né? Como nós precisamos estar tentando nos conectar a essa grande história das Escrituras. Que grande história é essa? Uma grande história em que Deus está buscando redimir todas as coisas que foram afetadas pelo pecado. É uma grande história de redenção dos seus escolhidos, dos seus amados, dos seus eleitos. E isso dá início, né? Claro que Gênesis não é somente um relato de Gênesis que dá início a todas, que mostra sobre tudo o que aconteceu lá no início, mas principalmente no livro de Gênesis,
a gente vai ver ali o estabelecer do reino, né? Estabelecer do reinado com a criação da humanidade, da terra, de todas as coisas, de todos os animais, de todos os seres viventes. E nós conseguimos ver que isso tudo era bom, que tudo isso foi perfeito, que tudo isso foi feito para a glória de Deus. Deus era glorificado nisso, tudo isso era bom, tudo isso estava em ordem. Porém, esse reino sofreu uma rebelião, né? A gente tem tentado usar essa analogia do reinado aqui de Deus, desse drama, né, que está sendo narrado. O reino é estabelecido, porém o homem se rebela contra o rei desse reino, pecando contra ele, buscando autossuficiência. Que rebelião é essa? Nada mais é do que buscar em si mesmo a suficiência, a autonomia para a sua vida. Enquanto Deus dá o jardim e entrega esse jardim para que o homem cultive e guarde, ele fala o quê? Não, eu não quero. Eu quero ser conhecedor do bem e do mal, da mesma forma que o Senhor, da mesma forma que o Criador, praticamente está dizendo, eu não preciso de Deus, eu posso viver a parte de Deus. Claro que isso não vai terminar muito bem, né? E esse pacto inicial de obras, onde a gente crê que é o único momento em que o homem tem o livre-arbítrio ali para decidir se ele obedeceria ou se ele desobedeceria, se ele ia querer vida ou se ele iria preferir a morte. Todo mundo já sabe a história, o ser humano, a humanidade, os nossos representantes, né, escolheram a morte, escolheram desobedecer a Deus e não deu outro, né? A gente costuma olhar para essa história entendendo que Deus está... Gente, vocês não estão me ajudando. A movimentação da igreja está assim, ó. Todo mundo virando para um lado e para o outro, para um lado levantando, sentando aí embaixo. Já me perdi. A gente encontra nas escrituras, às vezes a gente faz uma primeira análise e pensa que Deus ele foi surpreendido pelo pecado do homem, ou foi surpreendido por aquilo que o homem fez, ou pela rebelião que havia no seu reino. Como se esse rei não tivesse domínio sobre todas as coisas, como se ele não fosse soberano sobre todas as coisas. Pelo contrário, Deus fez todas essas coisas cooperarem para o bem de todo esse propósito, de todo esse processo, amém? E o texto que a gente leu, gente, mostra um dos episódios que a gente narrou durante essa série. Houve a rebelião, depois dessa rebelião, Deus começa a se revelar sobre esse plano gracioso de restauração do seu povo progressivamente, e ele escolhe o povo para si. E a gente vê a narração de como se deu a história desse povo, do povo de Israel, e como ele foi punido por seus pecados, como ele abandonou a Deus da mesma forma, e Deus trouxe ele para si de novo, e não abandonou, demonstrou o seu amor leal, o seu amor que se renova a cada manhã, suas misericórdias que se renovam a cada manhã. E quando a gente chega na vinda desse rei que era tão esperado, né? Desse rei que havia sido anunciado durante todo o Antigo Testamento, a gente encontra aqui o ápice dessa grande história, o ápice dessa grande narração, dessa grande narrativa, certo? Então o texto que a gente falou aqui resume esse ápice. Às vezes a gente olha para a história da Bíblia e aí pensa assim, a história está vindo aqui numa crescente, uma crescente, uma crescente, e ela chega em Jesus, Jesus morre, ressuscita, e aí, sei lá, vai ter uma outra, desce, vai ter uma outra crescente lá em cima. Como se fosse dois atos, como se fossem dois momentos diferentes. Mas é mais apropriado a gente olhar para o ápice dessa história da redenção como esse bloco que envolve a primeira vinda de Cristo e o retorno do Messias. A gente não pode olhar para que Jesus veio, morreu e ressuscitou. Pronto, a obra foi concluída, né? Mas não foi concluída por completo. A gente cai nesse dilema. E quando a gente olha para essa primeira vinda até a segunda vinda de Cristo como um ato só, como um evento só que está acontecendo, a gente tem uma facilidade melhor de interligar as coisas. Por quê? Porque isso tudo demonstra que é a plenitude de todos os tempos que Deus enviou o seu Filho para nos salvar, para nos redimir. Interessante como a gente olha para os outros atos, a gente vê que a expectativa do povo de Israel era totalmente controversa com aquilo que Cristo vem trazer, né? A expectativa do povo de Israel era a expectativa militar,
enquanto Jesus vem trazendo um reino espiritual, trazendo um reinado espiritual totalmente contracultural para aquilo que aquele povo esperava. Então, olhar para as Escrituras nos mostra uma expectativa, um objetivo totalmente diferente do que as pessoas daquela época estavam esperando. Talvez você possa olhar e falar assim, eles interpretaram errado e tudo mais, e nos afaste um pouco daquilo que o judeu, o israelita daquela época representava. Mas nós muitas vezes fazemos isso. Temos vindo à igreja, temos vivido a nossa vida, temos trilhado a nossa jornada de fé, inclusive em comunidade, com os nossos anseios totalmente desordenados, e nós passamos, sofremos, e parece que esse sofrimento que poderia nos moldar para algo melhor, nos moldar a parecer mais com Cristo, às vezes parece que está indo de mal a pior, porque a gente não consegue reconhecer que nós precisamos ter uma mudança nesse processo de sofrimento, às vezes. Às vezes, o sofrimento não só o sofrimento, gente, a alegria e os momentos e os vários momentos da nossa vida nos levam a aprofundar a nossa perspectiva, a nossa visão em Deus, aquilo que nós temos encarnado a respeito de Cristo, e a gente está olhando para o Léo. A gente está olhando para o nada e não consegue se reordenar, se encontrar em Deus e ter Deus como eixo da nossa vida, que reordena todas as coisas. Certo? Então, as Escrituras nos faz ter uma percepção melhor sobre isso. Gorin, fala uma coisa interessante sobre essa obra de Deus através de Jesus Cristo que a gente tem falado. O objetivo da obra redentora de Deus é restaurar sua criação dos efeitos do pecado. Em sua morte, Jesus derrotou o pecado e em sua ressurreição inaugurou uma nova era de salvação e restauração. Esse período intermediário, após a sua primeira vida e antes do seu retorno, é um período de missão para o Cristo exaltado, para o Espírito e para a Igreja. O que a gente basicamente está vendo aqui, gente? Que esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, nós temos uma missão em andamento. Não é um vácuo em que a gente para e fica lá parado, esperando que Jesus venha e vamos aqui aguardar. Vamos se fechar o mais possível, não vamos se contaminar com o mundo e vamos ficar aqui no nosso... Não, gente. Pelo contrário. A gente tem que habitar nessa terra, a gente tem que habitar na cidade, a gente tem que se relacionar com as pessoas, tem que se relacionar com a cultura. E fazer tudo isso entendendo que nós não estamos levando Cristo como um amuleto para a nossa vida. Levando a fé como se fosse um pingente que eu coloco no cordão, um crucifixo que eu coloco no cordão e, estou levando aqui minha fé, eu sou cristão. Quando alguém me perguntar, já está aqui tudo dito. Eu sou cristão, não falo palavrão, ando tudo. A minha moralidade está tudo nos trinques, né? Em compensação, toda a minha responsabilidade está indo por água abaixo, porque eu tenho me afastado de tudo aquilo que seria o campo para que eu executasse essa missão. Essa missão que não é só minha, essa missão que nós cooperamos, que nós somos co-participantes. Lembra no Éden, quando Deus cria o jardim e entrega o jardim para que o homem pudesse se desenvolver? Da mesma forma, quando Cristo nos chama, Ele nos chama a cooperar também na sua criação, nesse processo de redenção da sua criação. A criação espera pela manifestação dos filhos de Deus. Nós precisamos sair da nossa bolha de sofrimento, da nossa bolha de problemas, e entender que não é só a gente que passa por problema, não é só a gente que passa por dificuldade, outras pessoas estão passando. Talvez a pessoa que está do seu lado aqui hoje de manhã, sorrindo para você, esteja passando por grandes problemas. Talvez eu e vocês não sabem, esteja passando por grandes problemas. Mas a gente só vai descobrir isso quando a gente entende que nós somos missionários, que nós somos cartas vivas enviadas pelo próprio Deus para essa terra, para esse povo, certo? Então, não só nós, mas o Espírito está conosco. O Espírito está em missão conosco. E o próprio Cristo é quem governa, é quem lidera essa missão. É Ele quem nos comissiona. Às vezes a gente olha, tem um louvor que estava sendo cantado aqui, que falava sobre as promessas que Deus nos fez, né? Geralmente, quando a gente canta isso, provavelmente você olha para as promessas de Deus e fala assim,
Deus me prometeu um carro, ou Deus me prometeu que eu seria um pastor, ou que eu seria um advogado, ou que eu seria um grande empresário. Não, irmão, Deus não me prometeu nada disso. Isso aí é fruto da tua imaginação, da tua expectativa, e você está alimentando isso, e a única coisa que você vai encontrar é frustração. Porque a única coisa que nós encontramos nas Escrituras que Deus promete é a nossa salvação, é a restauração do seu povo, é uma promessa coletiva e não individual. Quando a gente olha para a nossa relação com Deus de maneira individualista, a gente está sendo simplesmente egoísta. Gente. E a gente sofre pelos nossos planos que não foram cumpridos. E aí talvez alguém pôs a mão na tua cabeça, você acreditou. Alguém falou para ti, quando tu era bem novinho, tu acreditou. E aí talvez todos os caminhos estavam direcionando para isso, tu acreditou mais ainda. E lá na frente tu se frustra. Por quê? Porque tu acreditou mais naquilo que tu tinha, que você estava esperando receber, do que aquilo que Deus está em toda a Escritura nos mostrando. Ele nos chama para participar da sua missão. Deus é um Deus que não está parado, refém do governo que está sobre o Brasil, ou do Trump que está tocando o terror no mundo aí. Deus não está refém dessas coisas, meu irmão. Deus está sentado em seu trono e Cristo reina sobre a sua igreja, e Cristo reina sobre a sua criação. Nada o surpreende. Amém? Então, nós não podemos levar a nossa vida dessa forma. Como quem está seguindo uma vida sem rumo, sem propósito. Não. E quando você coloca o seu ego, o seu egoísmo como propósito, você só vai se frustrar. Então, a obra de Cristo ela vem para trazer essa restauração. A restauração de quê, gente? Das nossas relações. Lembra que a gente falou nessa série que o pecado desnorteou, corrompeu, desregulou as nossas relações, seja a nossa relação espiritual com Deus, seja a nossa relação social e cultural com o nosso próximo, conosco e com a criação de Deus. Isso tudo foi desregulado e Cristo nos chama a cada vez que nós parecemos mais com Cristo, nós estamos voltando um pouco mais e reconfigurando e restaurando um pouco mais essa identidade, imagem e semelhança com Cristo. Os evangelhos mostram o ministério terreno de Jesus, como a gente viu nos últimos sermões aí. Os 4 evangelhos vão falar sobre como Cristo curou e falou e trouxe as suas boas novas e anunciou essa mensagem maravilhosa de resgate, essa mensagem de restauração, essa mensagem de cura, uma mensagem que não curava somente a vista do cego, não só fazia o coxo andar, mas que perdoava os seus pecados. O que surpreendia os religiosos daquela época, gente, não era o coxo andar, não era o cego enxergar, não era a multiplicação dos pães, não era a multiplicação dos peixes. Era porque esse cara estava perdoando pecados. Quem é esse cara que perdoa pecados? Talvez a gente chegou aqui dessa forma. E a gente, sei lá, está se esforçando e cantou com todo o fôlego, e a gente chorou, e talvez a gente queria chorar, mas está tão seco por dentro que nem lágrimas saem, e você não sente nada, e você não sabe que caminho trilhar, mas o que fazer. Meu irmão, você não precisa fazer nada. A única coisa que nós devemos fazer é responder a esse chamado racional. Não é pelo arrepio, não é pelo choro, mas é pelo entendimento nosso que é renovado. Quando a gente entende, crê e a gente consegue ver em Cristo salvação, perdão de pecados. Quando nós entendemos que Ele nos perdoou, o nosso fardo é aliviado. A nossa culpa Ele levou sobre si. E agora a nossa única responsabilidade não é de buscar por nossas obras sacrifício e buscar pelo nosso muito orar, ou pelo nosso muito evangelizar, ou pelo nosso muito jejuar, perdão pelos nossos pecados, remissão dos nossos pecados. Não. A nossa única responsabilidade é ama a Deus sobre todas as coisas e ama ao próximo como a si mesmo. E não é uma coisa maior do que a outra. São os 2 mandamentos. 2 que resumem todos os mandamentos. Amém? Então, os evangelhos falam sobre esse Cristo, que manifestou-se eternamente, se revelou para a gente, encarnou entre nós, sentiu as nossas dores, levou sobre si a nossa culpa
morreu, ressuscitou, foi exaltado, está à direita de Deus Pai e agora reina sobre todas as coisas. Porém, o reinado, a obra de Cristo não para por aí. Por isso que a gente fala que a ressurreição de Cristo é uma matéria tão cara para o cristianismo. Porque se a gente olha para um Cristo que morreu e não ressuscitou, gente, ele não é nada além do que qualquer outra pessoa poderia fazer. Mas se a morte não conseguiu o segurar, se a morte não conseguiu barrar, ele ressuscitou, ele venceu a morte. Às vezes a gente imagina que sobre essa vitória de Cristo, a gente imagina Cristo brigando com o diabo, né? Como se Cristo tivesse inimigo. Não. O diabo não é inimigo de Cristo. Porque ele não consegue travar uma batalha com Cristo. Ele já é derrotado. Então, a partir da sua ressurreição, a partir da sua ascensão aos céus, a gente vê agora uma nova fase do ministério de Jesus, que é um ministério celestial. Cristo não está mais conosco, Cristo está sentado à direita de Deus Pai, de Deus Pai, como eu falei, mas Ele não nos deixa só, Ele não nos deixa órfãos, Ele nos delega algumas coisas, Ele nos dá algumas responsabilidades, Ele nos dá a chance, a honra, mas também esse custo de participar dessa obra redentora. E agora esse povo que ele chama para reinar com ele, Cristo reina, mas Cristo nos chama para reinar junto com ele. E esse povo agora não está mais limitado às barreiras étnicas de Israel. Agora, a sua nacionalidade não pode mais mostrar muito o que você é. Mas esse povo que ele chama para reinar é um povo que foi salvo por ele. O povo que responde ao seu chamado irresistível. O povo que responde, que ouve a voz do bom pastor. É o ministério celestial, que é mediado pelo Espírito Santo e que é intermediado pelos apóstolos. Mas quem eram esses apóstolos, você pode perguntar? Eram pessoas que foram escolhidas por Deus? Eram pessoas que foram testemunhas oculares da revelação de Jesus? Sendo essas pessoas tiveram a oportunidade diretamente com Cristo, ser exortados, ser ensinados, ser consolados, ser direcionados, ser ensinados diariamente durante vários dias, discipulados pelo próprio Jesus. E esses caras receberam uma comissão. Eles foram comissionados por Deus, eles foram comissionados por Cristo também. E receberam uma promessa, gente. Cristo subiu. Depois de Cristo ressuscitar, passou alguns dias com os apóstolos, ensinando várias coisas com eles. E ele subiu e deixou com eles uma promessa. A promessa de que eles seriam revestidos do alto pelo Espírito Santo. Essa promessa do Espírito Santo é uma promessa muito importante para a vida da igreja. Que às vezes a gente vai de um extremo ao outro, né? Ou a gente leva isso como uma parada muito mística, muito além daquilo que é físico, daquilo que a gente pode tocar, daquilo que é visível, que a gente pode ver as manifestações, e a gente cai numa cilada de ir para esse extremo. Outros, talvez seja o maior pecado da ala mais informada, cai num extremo de quê? Por medo de se associar a um outro extremo, meio que apaga um pouco essa ação do Espírito, ou não digo nem a ação do Espírito, mas esse reconhecer da obra do Espírito Santo na nossa vida. Não falo isso historicamente, porque os reformadores falaram muito e profundamente a respeito da obra do Espírito Santo, mas nos nossos tempos a gente tem visto, infelizmente, isso. Eu queria te chamar a abrir sua Bíblia para a gente ler 3 textos aqui que falam rapidinho, e aí eu vou contar com a sua habilidade aí nas Escrituras. João capítulo 7, versículo 39. Rapidinho para a gente não perder tempo. A gente vai ler 3 textos aqui que falam a respeito dessa promessa desse Espírito Santo e qual que era a importância. A gente vai ver sobre qual é a importância do Espírito descer e habitar no meio do seu povo. Bem? João 7, 39 diz assim, estou lendo na NVI, certo? Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Agora você vai pular para o capítulo 14 de João ainda. A gente vai ler os versículos 16 e 17.
Diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro, que esteja com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, meu esposo aqui me sabotando, está na outra página, porque não o vê, nem o conhece. Vocês, porém, o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Agora você vai para Gálatas, capítulo 3, versículo 14. Diz assim: Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito por meio da fé. Ainda vou falar uma outra citação aqui, mas não é bíblica, do Franklin Ferreira, quando ele fala a respeito da atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Ele diz assim: o Espírito Santo age na criação como doador da vida e como aquele que qualifica os homens para as suas tarefas. Ele inspirou as Escrituras, chama os pecadores, aplica os benefícios da salvação aos que creem, justificando, regenerando e santificando, e edifica a igreja por meio dos meios de graça. A promessa, gente, do derramado do Espírito Santo, ela vem desde o Antigo Testamento. Se você lembrar, um texto muito conhecido do evangelicalismo, né? É o texto de Joel, né? E quando você vai olhar para o contexto do profeta Joel, ele estava escrevendo, ele está basicamente falando sobre uma grande praga, né? E que vem um gafanhoto e detona tudo, e vem outro que restou. Ele vem e detona tudo, e vem outro que restou. Detona o resto até acabar com tudo. E aí há uma esperança que é anunciada em que haveria um tempo em que os velhos sonhariam. Haveria um tempo em que os jovens teriam visão. E aquela falta de expectativa que todo aquele contexto deles estava mostrando para eles, não poderiam entristecer completamente. Mas eles poderiam olhar para adiante e ter esperança que o seu Senhor era fiel e misericordioso. E a gente vê o cumprimento disso em Atos, né? Às vezes, talvez você vai olhar, já viu muita gente falando, né? Que esse texto de Atos vai falar que está declarando que aquelas pessoas iam ter visões, revelações por visões, e os velhos iam sonhar e ter revelações e sonhos. Mas não, ali basicamente é o cumprimento da promessa do Antigo Testamento, que está sendo cumprido ali naquele dia, vivenciado pela igreja primitiva. Então, gente, o Espírito ele serve como esse vínculo único que une a comunidade de fé. Isso é a realidade que a gente discuta no nosso dia a dia. Ou não é isso? Se você for fazer uma pesquisa aqui, só nos cristãos aqui, não precisa ser nem dos que faltaram, só nos que estão aqui. Tem gente que vota no Bolsonaro, tem gente que vota no Lula, tem gente que gosta de gato, tem gente que abomina gato, tem gente que gosta de cachorro, tem gente que ama cachorro, tem gente que quer ter muitos filhos, tem gente que não quer nem ver a cara de filho. Tá vacilando, né? Mas existe. Tem gente de todo tipo. Tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de forró, tem gente que gosta de pagode. Esse está condenado. Acho que ninguém vai discordar de mim. Né? Calma, Paulo, calma. Mas isso mostra o como nossa comunidade ela é diversa e como isso, graças a Deus, evidencia que o único motivo de nós estarmos aqui juntos, se alegrando, é porque nós somos unidos pela bênção e pelo agir, pelo operar poderoso do Espírito Santo. Tá vendo? Quando a gente briga com o irmão, quando a gente rompe com o irmão, quando a gente usa qualquer defeito ou qualquer vacilo para romper ou se afastar dos nossos irmãos, você simplesmente. E eu não quero que esse peso tenha menos. Eu não quero que essa frase tenha menos peso do que ela pretende ter. Você está agindo contra o Espírito Santo. Você está resistindo ao Espírito. Quando você resiste a se relacionar com o seu irmão, acima de todas as dificuldades que nós temos de gostos. Não estou falando sobre coisas essenciais da fé, não estou falando sobre coisas basilares, fundamentais da nossa fé, mas sobre coisas que são secundárias.
quanto nós temos feito isso. E aí a gente reclama que, eu não estou mais me sentindo bem na igreja, eu não tenho amizade na igreja, eu não, as pessoas nem percebem que eu não estou aqui. Gente, você já está apartado da igreja e você está cobrando a instituição, onde no organismo você nem está mais junto. E aí você quer cobrar, entendeu? Então, o Espírito é esse vínculo poderoso que nos une. E esse Espírito também é aquele que forma essa comunidade. Nós não formamos essa comunidade aqui com estratégia, ou com. Quando a gente faz a entrevista lá de membresia, a gente fala, não, você é uma pessoa boa para congregar com a gente. Aqui tem umas pessoas que a gente fala assim, não dá certo não, você nem crê de verdade. Mas, na maioria dos casos, né, a gente não faz essa acepção de pessoas, né? Então, é o Espírito que vai moldando essa comunidade, vai moldando quem somos. E graças a Deus, a gente vai fazer 8 anos. 7 anos, e nós estamos caminhando ainda nessa jornada de conhecer uns aos outros, de suportar uns aos outros, cooperar uns com os outros. Atos 1:8 diz assim: mas receberão o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Olha, gente, nesse verso aqui, que é a promessa, né, que eu falei, nós vamos encontrar algumas coisas. Nós vamos encontrar uma promessa de poder. Nós vamos encontrar aqui que a fonte dessa promessa, a fonte desse poder também, era o Espírito Santo. E o objetivo da gente receber esse poder, que era testemunhar a respeito de Cristo. Mas aí a gente pode fazer uma pergunta assim, muito essencial para a gente, para a nossa vida como igreja. Por que é tanto necessário? Era não, né? Por que é tanto necessário que a gente receba esse poder de Deus para testemunhar a respeito de Cristo? Primeiro, a gente precisa desse poder para ir para o campo da ação, né? Porque enquanto a gente está aqui na teoria e conversando e falando sobre a respeito da fé, é muito fácil. Até quem não crê pode fazer isso. Mas quando nós somos revestidos de poder, quando nós somos revestidos do Espírito Santo, nós não nos contentamos em ficar aqui na nossa bolha. Mas a gente deseja ir para o campo de ação. A gente pretende ir e convidar as pessoas a falar assim, vem e ver daquilo que eu estou experimentando aqui, daquilo que eu estou vivendo. E se a gente não tem feito isso, das duas uma, ou a gente não creu, ou a gente não teve ainda um encontro de verdade com Cristo. Também pode ser que você esteja se afastando aí progressivamente e resistindo ao Espírito, e essa vontade não habita mais a sua vida. Meu irmão, não sei nem lhe dar seu diagnóstico. Porque quando nós vivemos numa relação íntima com o Espírito Santo, nós não conseguimos ficar sem passar para outras pessoas, sem ir de encontro a outras pessoas e testemunhar a respeito daquilo que nós temos vivido, ou nós não temos vivido essas coisas. Amém? Segunda coisa, nós recebemos esse poder, gente, porque a gente precisa perdoar uns aos outros. E aí eu acho que a gente pode concordar assim, unanimemente, né? A gente não perdoaria alguns se não fosse pelo poder do Espírito Santo. Então, para viver em comunidade, para ser igreja, precisa ser revestido do poder, para que a gente possa poder perdoar o nosso próximo. Isso vai romper as barreiras que há entre nós. Isso vai gerar uma facilidade na relação, isso vai gerar uma facilidade na edificação mútua, no pastoreio mútuo, no discipulado mútuo. 3. Nós precisamos desse poder para alcançar os confins da terra. Meu irmão, você vai ver aí no livro de Atos, uma igreja que era 120 membros, e aí Pedro prega, 5 a 3 mil se converterem, e aumenta drasticamente. Depois mais não sei quantos mil se convertem. Daqui a pouco já tem igreja espalhada fora de Jerusalém. Daqui a pouco tem igreja em todo o mundo conhecido naquela época. E nem todas elas foram plantadas pelos apóstolos. Para você ver como foi o Espírito que conduziu todo esse processo de expansão.
Então é natural que a gente, vivendo uma vida em plenitude com Cristo, vivendo uma vida sob o poder e sob o governo de Cristo, e não resistindo à obra do Espírito Santo, a gente cresça. Então, é necessário que nós cresçamos como igreja, contextualizando aqui, assim como a igreja primitiva também cresceu. E o último mais importante, é necessário esse poder, gente, para que a gente morra. Simplesmente isso. Para que a gente morra. Ninguém quer morrer, ninguém quer. Isso é um escândalo, isso é. Você quer ver se a pessoa crê ou não? Ela precisa passar por um processo que ela seja convidada ou quase é, obrigada, né, a morrer para o seu eu, a morrer para o seu ego, para os seus desejos pecaminosos, as suas vontades que não colam com aquilo que é a vontade de Deus. Então é necessário poder para morrer. Então talvez você não está conseguindo enfrentar essas dificuldades, talvez você não está conseguindo enfrentar os seus pecados, talvez esteja te faltando um pouco mais de intimidade com o Espírito Santo. Talvez esteja faltando um pouco mais de relação com a igreja, porque o Espírito Santo também age através da comunidade. Outra coisa que a gente precisa observar nesse contexto aqui, gente, do derramar do Espírito é a mensagem que foi pregada quando o Espírito de Deus é derramado sobre aquele povo. A gente vê aqui uma linda pregação e robusta pregação de Pedro, né? Em Atos. E que após essa pregação muita gente se converte. Mas o que é que Pedro? Qual era o conteúdo desse sermão de Pedro? Ele falava sobre a vida de Jesus, ele falava sobre a morte de Jesus, ele falava sobre como ele ressurgiu, ele falava sobre como ele foi exaltado e falava sobre como ele é Senhor sobre o seu povo, sobre todas as coisas. Em resumo, gente, o que Pedro estava fazendo ali era pregando Cristo. Então, uma outra responsabilidade para que a igreja do Senhor seja igreja de verdade e pregue de verdade a Cristo, é que ela tenha uma mensagem cristocêntrica. Não importa se ela pregue, se o pastor prega em gênero, não importa se o irmão vai evangelizar usando o livro de Joel. A sua mensagem tem que finalizar, tem que conter uma aplicação levando a Jesus, a obra redentora de Jesus. Porque a Bíblia toda é sobre isso, sobre a obra redentora de Cristo. E aí talvez você deve ter visto, né? Eu não vi, eu vejo só os comentários, né? Porque eu não tenho esse tempo para essas coisas. Mas você pode ver aí os pregadores coaches aí falando, eu acho que esses dias viralizou aí mais um corte, né? Do nosso amado David Leonardo, né? E que a única coisa que essas pessoas sabem falar é acariciar o nosso ego, dizer que nós estamos certos, dizer que Deus está apoiando a nossa causa. Um negócio totalmente assim. Ao invés de nós, onde o comum para o ser humano pecaminoso é estar sempre em rebeldia contra Deus e sempre o nosso coração tem que estar se convertendo a Deus. Então, a descida do Espírito Santo, o habitar do Espírito Santo na vida da igreja é um convite para que nós tenhamos uma pregação cristocêntrica. Que você saia do centro, que você coloque Cristo como eixo de todas as coisas da sua vida. Amém? E essa igreja, irmão, ela era cheia do Espírito. Atos capítulo 2, versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e os distribuíam conforme a necessidade de cada um. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.
Olha, gente, a realidade de uma igreja, e aí nós precisamos tomar como exemplo essa vivência aqui, esse perfeito relato do que é uma igreja cheia do Espírito Santo e o que é que nós devemos buscar, gente, assim, todos os dias da nossa vida. Não adianta a gente ser uma igreja descolada, uma igreja que tem cheia de gente tatuada, uma igreja que você pode ir vestido dentro dos limites, como você quiser, uma igreja que você se sente confortável quando está aqui com os irmãos, se você não ser uma igreja cheia do Espírito Santo. E qual que é o modelo que a gente tem para isso? Qual que é o que nos mostra o que é ser uma igreja cheia do Espírito Santo? As Escrituras. Observe, essa era uma igreja que era fiel à palavra. Eles estavam ali, meditando nos ensinos dos apóstolos. Eles eram perseverantes em oração. Poucas pessoas são que eu vejo clamando por um tempo de oração aqui na igreja. Ah, mas eu oro na minha casa. Meu irmão, nós precisamos orar juntos também. Esteja presente nos diásporas. Esteja presente, se você tem disponibilidade, junta com um irmão, com outro, 2, 3 pessoas, formaliza ali um momento de oração. Se você mora perto de alguém, tenha tempo de oração com seu irmão. Isso também é ser cheio do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela tem profunda comunhão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela adora com entusiasmo. Ela não chega aqui no culto e no segundo louvor, é a nossa liturgia. Isso é uma liturgia. Certo? A nossa liturgia, gente, ela é didática. Ela não é feita assim só para que a gente bata a porta. Não. A gente está. Por que quando a gente chega, a gente pede para que as pessoas fiquem em pé? Quando a gente vai começar o culto? Porque Deus está nos chamando à adoração. Em reverência a esse chamado, nós nos colocamos de pé. Gente, se você não está de pé, você não está reverenciando? Não é sobre isso que eu estou falando, certo? Não coloco palavras legalistas na minha boca. Mas esses simples atos que a gente coloca na liturgia, eles nos ensinam a domingo após domingo nós exercitarmos com o nosso corpo, com a nossa mente, com os nossos atos, aquilo que nós precisamos fazer durante a semana e às vezes nós esquecemos de fazer. A gente não reverencia a Deus com a nossa vida, a gente não está, a gente não se esforça em nada para nos dedicar em tempo de oração, em tempo com os nossos irmãos, em tempo devocional. E aí quando a gente chega no culto, a gente faz a leitura, aí às vezes a gente tem que repetir a leitura porque os irmãos da rua. Meu irmão, alguém que é cheio do Espírito Santo, e claro, talvez você chegou mal e tudo mais. Eu não estou falando sobre exceções, eu estou falando sobre o comum, aquilo que é comum. Adorar com entusiasmo, declarar as Escrituras. Por que a gente faz essa leitura alternada, gente? Porque as Escrituras Deus está nos chamando, nos convocando para o adorar através das Escrituras. E nós estamos orando a Deus, adorando a Ele, louvando a Ele, invocando o seu nome, também através das Escrituras. Antes que a gente ore com as nossas palavras espontaneamente, antes que a gente tenha o nosso tempo aqui para você orar pelos seus pecados, antes que a gente cante louvores contemporâneos, nós fazemos isso através da palavra de Deus, para que as nossas formas, para que os nossos achismos não nos corrompa. Isso é uma disciplina, gente, que a gente faz aqui. E aí no segundo louvor, já está a igreja todinha, sentado, cansado, irmão. Adoração com entusiasmo. Será que alguém que vem nos visitar, será que o teu irmão que está mal, chegou aqui, nem queria estar aqui, quando chegou aqui, se sentiu entusiasmado, quando sentou do teu lado, que estava cantando com todas as suas forças, ele vai sair daqui mais triste e mais incentivado a ser uma pessoa que não adora com entusiasmo. Uma pessoa que a tua adoração, o teu canto congregacional, que é isso, né? A gente faz aqui uma apresentação. É um canto congregacional. E no canto congregacional, os músicos guiam as pessoas, mas o intuito é chamar as pessoas a cantarem juntos. As vozes precisam ser escutadas. Ah, mas é porque eu gosto de cantar baixinho. Não, não. Você precisa cantar alto, com entusiasmo. Você precisa inspirar o seu irmão. Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela teme a Deus e experimenta os seus milagres. Acho que a gente tem experimentado esses milagres, né, gente? Como comunidade. Às vezes a gente não vê, mas a gente tem experimentado. E último,
Uma igreja cheia do Espírito Santo, ela conta com a simpatia dos homens e ela cresce. Ela é uma igreja viva, certo? Vou pular um negócio aqui que eu ia falar sobre o sacerdócio, sobre essa responsabilidade individual e finalizar dizendo que a igreja ela é uma. O que significa isso, gente? Para depois ninguém estar perturbando meu juízo por causa do velho apostólico, certo? Escute bem isso. A igreja ela é uma para que todo mundo veja que foi Deus que enviou a Jesus e foi Deus que nos enviou. Isso é um testemunho a respeito de Cristo, nós sermos um. Nós caminharmos em unidade. João 17, 20, 23. A minha oração não é apenas por eles, mas também por aqueles que creram em mim, por meio da mensagem deles. Para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. A unidade da igreja, gente, não só da nossa igreja, mas da igreja como um todo, é uma marca de que aquela igreja é uma igreja de Cristo, de verdade. A igreja ela é santa. Efésios 4, do 1 ao 6 diz assim: como prisioneiros do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna no chamado que receberam. Nós temos vivido dignos desse chamado? Ou nós temos caminhado como qualquer com qualquer ímpio caminho? Com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando uns aos outros, com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém? Então, essa também é a segunda marca. Terceira marca, a igreja ela é católica. Essa é a parte do crédito que eu não quero que vocês percebam mais, certo? Gente, católica, não estamos falando aqui da igreja católica romana. Pelo contrário, a igreja católica romana, se chamar católica romana, já é uma contradição. Porque se ela é romana, ela não é católica. Porque ser uma igreja católica, o significado da palavra católica é ser universal. Por isso que no nosso crédito a gente recita aqui, porque de maneira pública não vai ter pessoas que não vão entender, é universal. Mas se você for para o nosso manual de membresia, eu acredito que lá vai estar católica. Então, se desvincule dessa ideia de que católica é a igreja de Roma. A igreja de Roma é a igreja de Roma. Igreja católica é toda a igreja do Senhor, em todos os lugares, em todas as nações, em todos os tempos, porque Abraão também pertencia a essa igreja, os outros que morreram, os mártires, os outros pessoas que vieram antes de nós, aqueles que vão vir, também pertencem a essa igreja. Então é uma igreja que rompe essas barreiras e seria uma catolicidade multidimensional na nossa vida. Amém? Então, não havendo limitações geográficas, antropológicas ou cronológicas. Assim como foi Abraão, Gálatas 3. Assim como foi Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi atribuído como justiça. Saiba, portanto, que aqueles que têm fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas, assim como os que são da fé são abençoados com Abraão, o homem de fé. E quarto, a igreja, ela é apostólica, porque ela é fundamentada nos ensinos dos apóstolos. Amém? Vamos ficar de pé, gente? Cansei.